Bom dia, turminha aí abençoada. Já tia Eliane está aqui de volta, né? Com mais um vídeo aula na disciplina de português e na turminha do 7º ano, certo? Então hoje a tia vai explicar, né, a aula sobre a gramática. Então a gente vai estar vendo aqui hoje, fazendo o estudo da gramática sobre as locuções verbais. Vocês vão estar vendo aí na página 10, né? O conceito aí no livro didático de vocês. E vamos estar acompanhando aqui com a tia no slide, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, essa aula tem um objetivo. O objetivo dessa aula, né, está voltado o quê? A entender a função, certo, gente? Dos verbos auxiliares na formação da locução verbal, certo? Então, é aí a função dessa aula, certo? Como objetivo, está trabalhando hoje as locuções verbais, vocês vão entender sobre os verbos auxiliares e os verbos principais, certo? Que faz parte aí. Então, vamos entender. Vamos para o nosso slide. Segundo slide. Então, tá aí. Conceito. Locução verbal é o quê? Vamos lá, acompanhando o hilo aí com a tia. Júlio César, Tomás, fazendo a leitura aí com a tia, o Levi também. É a função de dois ou mais o quê? Verbos que exerce a função morfológica de um verbo. De maneira geral, né, as locuções verbais são o quê? São constituídas por um verbo auxiliar e um verbo principal. É o que nós vamos estar focado hoje aqui, ó. Entender sobre qual a função do verbo auxiliar e o verbo principal dentro das locuções verbais, certo? Então, vamos lá. Vale lembrar que, como o próprio nome indica, os verbos auxiliares acompanham outros verbos, os principais, certo? E indica as flexões. Quem lembra aí? Indica as flexões de quê? De número, que corresponde ao singular e plural. De pessoa, que corresponde quem? A primeira pessoa, que é eu ou nós, né? Singular ou plural. Segunda pessoa, tu ou vós, singular ou plural. E terceira pessoa, ele ou ela, ou eles ou elas, singular ou plural, certo? Também contempla aqui o que? O modo, que o modo pode estar o quê? No indicativo, no subjuntivo e imperativo. E também tem o que? O tempo e voz. Esse tempo e voz são o quê? Aí está dizendo, os verbos principais, por sua vez, expressam a ideia central da ação praticada. Então, a gente vai ver aqui, dentro das orações, para entender melhor qual a função aqui, né, do verbo auxiliar e do verbo principal para formar as locuções verbais, certo? Então, aqui ele explicou que vale lembrar que os verbos auxiliares precisam de um outro verbo, que é o que? O verbo principal. E vai estar flexionado em número, né? Em pessoa, em modo e em tempo e voz. Então, vamos lá para o outro slide e ver a explicação. Como ele diz, vamos ver aqui, ó, focar aqui. Vai precisar de quê? De um verbo auxiliar mais um verbo principal, que juntando vai ser igual o quê? A locução verbal, certo? Aí para você estar entendendo. Então, vamos ver aqui na aplicação da oração, da frase aqui, né? Vou encaminhar sua ligação para o setor indicado. Lembrando aqui, ó, vou encaminhar sua ligação para o setor indicado. Então, aqui nós estamos vendo o quê? Uma oração, né? Uma frase, na qual vai estar agora aplicando aqui o uso do verbos para você estar entendendo. O vou, primeiro verbo aqui corresponde o quê? O verbo auxiliar. Ele está dizendo que precisa de quê? De um verbo auxiliar e de outro verbo para poder estar fazendo a locução verbal. E o outro verbo é o verbo quê? Principal. Que o verbo principal dentro dessa oração é o quê? Encaminhar. Aí formou a locução verbal, que é a junção dos dois verbos para formar a aplicação
da locução verbal, certo? Então, vamos lá. Vou encaminhar sua ligação para o setor indicado. Então, vou, verbo auxiliar, encaminhar, verbo principal, juntou, formou a locução verbal. Vou encaminhar, certo? Então, vamos lá para entender os demais. Observe aqui o exemplo. Nós temos aqui um exemplo. Ainda estou lendo aquele livro que você me emprestou, né, Safira? A Safira gosta de sempre estar lendo aí. A Liz, né, Liz, também, ó. Ainda estou lendo aquele livro que você me emprestou. A Lana também está participando aí da aula junto com a tia, né? Yasmin. E a Clara também está aí atenta na aula. Vamos lá. Então, vamos ver aqui essa aplicação dessa oração. Ainda estou lendo aquele livro que você me emprestou. Certo, Júlio César? Então, vamos ver que aqui nós temos o quê? A locução verbal, que vocês vão estar entendendo. Qual é a locução verbal, Júlio César, dessa frase aqui? Qual é? É o quê? Estou vendo. Estou vendo faz parte da locução verbal, certo? Deixa eu só colocar aqui para você estar entendendo. E aqui, gente, ó. Então, essa aqui é estou vendo, certo? E qual é o verbo auxiliar? Lembrando que ele precisa de um verbo auxiliar e um verbo principal para formar a locução verbal. Qual é o verbo auxiliar, Levi? Vamos lembrar aí, junto com a tia. O verbo auxiliar é o quê? Estou, certo? A tia está colocando bem aqui, ó. O verbo auxiliar para você estar entendendo. Estou. E agora o Ilo vai também estar dizendo aí para a tia. Ilo, se nós temos o verbo auxiliar, precisamos do verbo principal. Qual é o verbo principal dessa oração aqui? Qual é, Ilo? Muito bem, Ilo. É lendo. Então, lendo vai estar se referindo ao verbo principal. Então, ainda estou lendo aquele livro que você me emprestou. Lembrando que a locução verbal é o quê? Complementa aqui, ó. Estou lendo. Porque pegamos aqui um verbo auxiliar, que veio primeiro, estou, e o principal lendo. E juntou os dois, formou a locução verbal estou lendo, certo? Vamos aqui, bem aqui nessa explicação. Observe que os efeitos do sentido gerado pela locução verbal são possíveis se considerarmos as duas ações praticadas. Quais são as duas ações praticadas? Estar, né? E ler, que é o verbo estou e lendo, né? Como sendo apenas uma. Então, não é possível pensarmos o efeito de sentido de cada um dos verbos separadamente. O primeiro, a ação de estar e depois a ação de ler. Então, a gente não pode estar pensando separadamente, né? Nesse sentido, a gente tem que ver que os dois, ambos, estão fazendo a função da locução verbal, certo? Então, vamos lá para mais uma explicação. Conjugação das locuções verbais. Como é que se dá aqui as conjugações das locuções verbais? Vamos lá, Lana e Liz, aí lendo com a tia. Nas locuções verbais, devem ser flexionados, né, apenas os verbos auxiliares. E o verbo principal sempre indica a forma nominal. E a forma nominal é qual? Tem aqui, ó, as três formas nominal para estar formando aí as locuções verbais. Ela vem aonde, Clara? No infinitivo, no gerúndio ou particípio, certo? Vamos entender aí direitinho como é que faz essas flexões aí das conjugações. Então, leia aí, exemplos. Safira, leia aí com a tia. Eles devem ajudar no que puderem. É o que vocês vão estar fazendo aí. Vocês devem ajudar no que puderem, certo? Então, nós vemos aqui, podemos perceber que temos o verbo auxiliar. Devem estar em qual pessoa? Está na terceira pessoa do plural, certo, Tomás? E nós temos também o que? O verbo principal. Qual é o verbo principal? Ajudar, porque está em qual tempo aqui, está falando, em qual forma nominal?
está no infinitivo. Está aqui na primeira pessoa, aqui, ó, na primeira conjugação, porque a conjugação está terminada em quê? Em AR. Olha aqui, ó, o ajudar, a terminação aqui é AR. Então, ele está dizendo que o infinitivo, né, vem aí na terminação AR. Lembrando que os infinitivos são que usamos aquelas três formas, né, para conjugar. Terminação AR, ER ou IR, certo? Então, vocês devem estar atentos aí a esse exemplo. Então, nas locuções verbais, devem ser flexionados apenas os verbos auxiliares e o verbo principal sempre indica a forma nominal. O verbo sempre está dizendo que o verbo nominal vai indicar a forma nominal, que pode ser ela no infinitivo, no gerúndio ou no particípio, certo? Então, vamos lá para mais uma explicação. Nas locuções verbais, apenas o verbo auxiliar é flexionado. Agora vamos lembrar aqui. Não esqueça dessa dica aqui, ó. Nas locuções verbais, apenas o verbo auxiliar é flexionado. Dessa forma, o modo, a pessoa, o número e o tempo são indicados pelos verbos auxiliares. Entendeu? O que vai ser flexionado aqui é o verbo que? Auxiliar. Então, os demais aqui faz parte de quê? Dessa forma, o modo, a pessoa, o número e o tempo vão estar sendo indicados pelo verbo auxiliar. Então, vamos ver aqui o exemplo. João foi encontrado pelo cachorro. Está em qual forma nominal? Está aqui no particípio. Lembrando que a gente identifica aqui o particípio, né? O verbo no particípio, que ele está sempre terminando o quê? Em ado, ó. Termina aqui, ó, em ado, se refere o quê? A primeira conjugação. Se fosse ido, se refere à segunda conjugação, certo? O ido se refere tanto à segunda como à terceira. Então, aqui está na terminação ado. Então, vem aí da forma nominal particípio, certo? Que vai estar nessa terminação aqui. Ele havia cantado no evento da escola. Também está o quê? Está mostrando que está na forma nominal particípio. Porque está fazendo aqui a terminação aqui, ó, está terminando em ado, certo? Agora lembrando aqui. Ela estava conversando com meu primo. Está aqui em qual tempo, em qual forma nominal? Está no gerúndio. Por que que está no gerúndio? Lembrando que o gerúndio tem a terminação o quê? Ando. Sempre termina nessa terminação aqui, os verbos. Ando, certo? Clarice estava comendo quando seu pai chegou. Também está terminando aonde? A forma nominal está onde? No gerúndio, né? Porque também, lembrando aqui da terminação assim aqui, ó. NDO pode estar, né? NDO, aqui, ó. NDO, que é a terminação do gerúndio, certo? Agora a outra, vamos lembrar aqui. Selma iria falar com seu chefe. Está em qual forma nominal? Infinitivo. Quem lembra por que está no infinitivo? Lembra, Júlio César? Por que está no infinitivo? É exatamente aqui, ó, porque está na terminação que? AR. E no infinitivo as terminações são AR e R ou AR, ER ou IR, certo? Aqui toma mais uma. Vou renunciar. Vou renunciar também está no infinitivo, porque a terminação está em quê? No AR. Então, ele está dizendo aqui que existe, ela vai estar contemporânea, pode estar no particípio, no gerúndio ou no infinitivo. O que vai ser flexionado aqui vai ser sempre o quê? O verbo auxiliar. Ó. O primeiro, foi, havia, estava, iria e vou. Esse aqui foi que foram flexionados os verbos, certo, gente? Então, vamos lembrar aqui de mais um exemplo. Formação dos tempos compostos, certo? O tempo composto é um tipo de locução verbal onde o verbo principal aparece sempre no particípio e é composto dos verbos auxiliares ter ou haver. Ele está dizendo o quê? Que a formação do tempo composto é o tipo de locução verbal onde o verbo principal, né,
vai sempre aparecer no particípio, certo? Lembrando do particípio é o que? A terminação ado, né? E ido, pode ser para a segunda ou terceira pessoa, certo? Então, nos verbos aqui a terminação ter ou haver, ele sempre vai estar composto desses verbos auxiliares, ter ou haver, não se esqueça. Vamos ver aqui o exemplo. Por mais que tenha sido difícil, amadurecemos muito. Aqui vejamos aqui, ó, tenha, né, sido. O verbo aqui está o quê? O verbo, ele está dizendo que está o verbo aqui principal com o verbo auxiliar. Tenha sido, aí difícil. Se tenha sido, está sendo o quê? Na terminação aqui do verbo auxiliar, ter ou haver. Sempre, certo, gente? Sempre aqui sendo particípio, ele é composto do verbo que? Ter ou haver, ó. Tenha sido, certo? Tendo falado sobre o problema, Bianca se sentiu aliviada. Mais uma forma aqui de explicação. Ó. Tendo falado, está na terminação aqui, ele está dizendo que sempre vai estar no quê? Na forma nominal, particípio, né? Isso lembrando para a formação dos tempos compostos. Rosana teria machucado sua mão ao montar a cama. Teria machucado aqui, ó, o verbo composto aqui na formação do tempo composto do verbo ter ou haver. Regina havia procurado seu cachorro. Também lembrando aqui que ele está o quê? No tempo composto, flexionando aqui o verbo ter e haver, certo? Então vamos aqui para mais uma explicação. Como ele disse, né? Só lembrando aqui, vem aqui. A seguir, veja exemplos de locuções verbais formadas pelos verbos auxiliares utilizados com frequência em nossa língua portuguesa. Então, ele vai estar mostrando aqui, né, nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês, ele está dando exemplo de locuções verbais formadas pelos verbos auxiliares utilizados com frequência na nossa língua portuguesa. Quais são os verbos mais utilizados? Ele está mostrando aqui, ó. Ir, estar, haver, ter e fazer. Ele está contemplando aqui o exemplo. O ir, vou olhar, do verbo aqui, ó. Ir, vou olhar. Ele não está dizendo que está formado pelos verbos auxiliares utilizados com frequência em nossa língua portuguesa. Os verbos mais utilizados são esses nas locuções verbais, ó. Ir, estar, haver, ter e fazer. Nessa primeira aqui, nesse verbo ir, vai estar aqui, ó. Vou olhar. No verbo estar, podemos usar queria estar dormindo. O verbo haver, deve haver mais um capítulo para ser estudado. Deve haver mais um capítulo a ser estudado. Ter, né? Esse ter aqui. Tinha falado com você. Tinha falado com você. Aqui o fazer, fiz acordar. Certo? Então a gente vai estar vendo aqui direitinho. Após você estar vendo a atividade do livro didático de vocês vão estar entendendo bem direitinho essas aplicações das locuções verbais, certo? Então, gente, vamos fazer aqui uma recapitulação. Recapitulando. O que é a locução verbal? Quem lembra da locução verbal? Vamos lá, lembrar aqui da locução verbal. Faz parte de quê? Do verbo. Tem que ter o verbo auxiliar mais o verbo principal. E assim vai estar formando a locução verbal, não é isso? Então, essa foi a nossa aula de hoje, certo, gente? Lembrando que a nossa aula de hoje teve aí, a tia está colocando aqui, vai estar contemplando a agenda aí do livro didático. Vocês vão estar vendo disponível aí num grupo que a tia sempre coloca para vocês. E essa foi a nossa aula de hoje de português, estudo da gramática, certo? Então, ficamos aí em paz, né?
e até a próxima aula, certo? Espero que tenha gostado. Um beijo da tia Eliane. Estamos de volta aí nas próximas aulas.